Pela primeira vez na história, o homem criou vida sintética. This is the first self-replicating species that we've had on the planet whose parent is a computer. A biologia sintética tornará possível a construção de máquinas vivas microscópicas. É uma tecnologia que pode literalmente salvar o planeta. Micróbios artificiais podem gerar energia limpa, ajudar a recuperar ambientes contaminados e fornecer novos remédios. É um marco para todo o planeta. A tecnologia também traz preocupações. Será uma ferramenta incrivelmente poderosa, comparável com a energia nuclear. E vamos ter que decidir como usar, quem vai controlar. Nossa equipe acompanhou Craig Venter e sua equipe desde o início. Esta é a história exclusiva de como eles realizaram o feito que mudará a vida como a conhecemos. Craig Venter não enxerga a vida como a maioria das pessoas. Enquanto nós encaramos a chama da vida como algo quase mágico, Craig vê substâncias químicas, ou uma molécula chamada DNA, que pode transformar a matéria inerte em algo vital, algo excepcionalmente vivo. A chave da vida é o DNA, que funciona como um software. Nosso conceito de vida pode mudar se conseguirmos criar DNA no laboratório e iniciar um sistema de vida. Craig quer submeter esta teoria à prova decisiva. Ele e uma equipe de cientistas criaram um organismo vivo, uma bactéria unicelular artificial em uma placa de Petri. A barreira conceitual diz que apenas sistemas vivos podem gerar vida. É impossível criar DNA e formar criaturas. Esta é a história de como a equipe fez isso, dos anos de trabalho que levaram à criação de uma célula sintética viva. Alguns dizem que pode ser o início de um novo ramo na árvore da evolução, sob o controle humano. Todos os seres vivos do mundo descendem da primeira célula viva que existiu há mais de 3 bilhões de anos. Agora, de repente, nós estamos prestes a criar organismos que não têm pais. Existe um abismo gigantesco entre a vida como a conhecemos e a vida que pode ser projetada. Craig Venter acredita que esta bactéria artificial com DNA sintético pode trazer grandes benefícios à sociedade e gerar novas indústrias. Essa tecnologia pode literalmente salvar o planeta, se pudermos criar biocombustíveis renováveis, talvez novos alimentos, novos antivirais, novas vacinas. As moléculas de DNA são compostas por unidades funcionais chamadas genes, que determinam as características inerentes de cada organismo, do formato, tamanho e cor, à reprodução, digestão e comportamento. Apesar de sua importância e versatilidade, os genes são compostos por apenas 4 bases, que sempre vêm em pares: a adenina e a timina, e a guanina e a citosina. São apenas 4 letras, mas podemos combiná-las e não há limites para o número de genes que podem ser criados com as 4 letras do DNA. O conjunto de todos os genes em cada uma de nossas células é conhecido como genoma humano. O genoma é o software completo, o sistema operacional do corpo humano. Este sistema operacional é codificado em moléculas que lembram escadarias em espiral, com mais de 3 bilhões de degraus químicos, os pares de bases. Nas décadas de 1980 e 90, foi realizado um ambicioso projeto do governo, cujo objetivo era determinar a estrutura exata de todo o genoma humano. É o equivalente a montar um quebra-cabeça com bilhões de peças invisíveis a olho nu. Eles previram que custaria 3 bilhões de dólares e que levaria 15 anos. Foi quando o geneticista Craig Venter chamou a atenção do público pela primeira vez. Para ele, 15 anos era tempo demais. Craig pegou o microfone e anunciou que faria todo o projeto em menos de 3 anos e por 300 milhões de dólares. A maioria dos meus colegas ficou chocada e horrorizada com o quanto aquilo parecia absurdo. O mundo inteiro estava observando tudo que nós fazíamos, então o risco do fracasso era enorme. E se o experimento fracassasse, seria uma das humilhações mais espetaculares da história da ciência.
A equipe de Venter desenvolve uma nova técnica chamada sequenciamento shotgun. Nela, a molécula de DNA é quebrada em pequenos pedaços, para que um laser possa ler o código químico de A's, T's, C's e G's, que são representados com 4 cores. Então, os fragmentos de código digital são costurados e remontados na ordem correta pelo terceiro maior supercomputador do mundo. Muitos duvidaram que fosse dar certo. Mas Craig sabia o que estava fazendo. Em apenas 3 anos, ele tinha a sequência completa do genoma humano. This is the most important, most wondrous map ever produced by humankind. Eu estava numa posição rara como cientista. E eu tinha realizado um dos maiores feitos da ciência contemporânea. E quando você obtém uma série de sucessos, ganha crédito para alguns fracassos antes de ser cortado. Encorajado pelo sucesso e sem preocupações financeiras, Craig decide que é hora de perseguir o sonho que alimenta há anos: fabricar o software da vida a partir de bases químicas. Após ajudar a aperfeiçoar a arte da leitura do código genético, ele tentará agora fazer o oposto: escrevê-lo. O objetivo de Venter é digitar aquelas 4 letras em um computador e usar as 4 bases, adenina, timina, guanina e citosina, para montar uma molécula com exatamente a mesma estrutura. Se todas as letras forem colocadas na ordem certa e no lugar certo para que a molécula se autossustente e consiga se reproduzir, ele terá criado um organismo. Com o código da vida sendo escrito em um computador, a engenharia genética entraria na era digital. Você poderia literalmente projetar uma espécie no computador. Depois pode construí-la e ver se ela funciona de verdade. Será que ela sobrevive? Será que ela se reproduz? O objetivo final de Craig não é a mera modificação dos organismos existentes. É a criação de novos seres. Craig sabe que muitos questionarão se a humanidade deveria explorar este caminho. Ele busca o conselho de um bioeticista proeminente. Nós pensamos que talvez fosse melhor suspender a pesquisa e pensar na sociedade e nas questões éticas. Nós chamamos o Art Kaplan para uma palestra e eu o convidei para jantar. Eu falei: como bioeticista, eu presumo que você já tenha ouvido tudo. E ele: sim, já ouvi de tudo. E então eu disse: você teria uma resposta para mim se eu perguntasse se é ético sintetizar uma nova forma de vida? O queixo dele caiu e ele disse: isso nunca tinham me perguntado antes. Quando começamos a criar novas formas de vida, estamos entrando num âmbito da criação condenada por poetas, profetas, mitólogos. Não abra esta caixa, ela é poderosa demais. E nós não somos inteligentes ou sábios o bastante. Isso deu início a um debate de 1 ano e meio na Universidade da Pensilvânia. Eles convocaram líderes religiosos e todo tipo de gente para discutir a questão. Eu fiquei fascinado quando os religiosos disseram: não temos objeções. A questão não é modificar a vida ou criar vida, é como isso será usado. Craig quer usar a vida sintética para fazer do mundo um lugar melhor. Ele acredita que micro-organismos artificiais podem ajudar a limpar o meio ambiente e fornecer combustíveis alternativos, por exemplo. Craig chamou a atenção do Departamento de Energia, que começou a injetar verbas dizendo: talvez a nossa dependência de combustíveis, o perigo dos subprodutos radioativos da energia nuclear, talvez tudo isso possa ser resolvido pela engenharia microbial. Ele convida 2 colaboradores de longa data, o geneticista Clyde Hutchinson e o vencedor do Prêmio Nobel Hamilton Smith. Eles são um estranho casal da ciência. Está vivo ou não? Ham Smith ganhou o Prêmio Nobel nos anos 1970 por descobrir enzimas que fragmentam o DNA. Numa idade em que a maioria das pessoas já está aposentada, eles estavam mais ativos do que nunca na ciência. Eu me mudei para um hotel. O Clyde ficou no quarto ao lado. E nós trabalhamos nesse projeto sem parar. O primeiro passo é um teste para aprimorar sua técnica. Eles farão uma cópia de um vírus, que é pouco mais do que uma fita de DNA, ou RNA. O vírus precisa de outro organismo para se reproduzir. Eu não considero o vírus um ser vivo, porque ele não consegue existir sozinho. Ele não é um sistema completo.